Informação exclusiva aqui do Goiás News: será que o Verdão ainda tem um interesse de se transformar em uma SAF? E qual é a opinião a respeito do Edminho Pinheiro sobre esse assunto? Conversei também com o Matheus Tobias, ele que já deixou a sua declaração em outro trecho após a derrota contra a Chapecoense, afirmando que essa história de milagrosamente uma SAF chegar ao Goiás no final do ano não vai colar com o torcedor. O que exatamente isso quer dizer? Eu conversei com o Matheus sobre esse assunto, também com outros conselheiros do Goiás, e para qualquer tipo de conselheiro que possa viver esse vídeo, pode deixar a sua opinião, você pode entrar em contato comigo, você pode concordar, discordar, acrescentar algo em relação a esse assunto. O que eu tento fazer aqui é colher o máximo de informações que a gente como torcedor acaba obtendo e repassando para a torcida alviverde, para aí sim ter um questionamento, uma sinceridade também em relação se é esse o caminho que o Goiás tem que tomar nos próximos anos. E quero dar o meu pitaco também a respeito desse assunto que a gente tem também sobre os valores. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e conferir o recado da Marina, da Bueno Tênis Club. As férias escolares chegaram. E agora? Elas podem ser um verdadeiro desafio para os pais. Casa cheia, crianças com energia de sobra e você sem saber o que fazer para distraí-los. A casa pode virar um caos. Sabemos o quanto é difícil manter a casa organizada e a cabeça tranquila com tanta energia acumulada. Que tal uma solução divertida e saudável? O tênis pode ser uma solução perfeita para você. É uma ótima maneira de gastar energia, desenvolver habilidades motoras e promover a socialização. Além disso, é uma atividade saudável que pode virar uma paixão. Transforme as férias em um período divertido e produtivo. Inscreva já seu filho nas aulas de tênis e veja a diferença. Entre em contato com a nossa equipe e garanta a vaga do seu filho aqui na Bueno Tênis Club. Nesse período de férias, nada melhor do que colocar a criançada para praticar um novo esporte, como por exemplo tênis ou beach tênis. A Bueno Tênis Club te oferece os dois, com aulas a partir de R$ 70 em grupo, uma ótima opção para esse mês de julho e também para a sequência do ano, tanto para adultos quanto também para crianças. Está localizado na Avenida T15, no setor Bueno, ali pertinho do Goiânia Shopping, do Vaca Brava. Todas as informações da Bueno Tênis Club você encontra no link aqui embaixo, no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o assunto SAF no Goiás. Um tema que o torcedor acabou sim criando uma grande expectativa e não à toa, né? Tanto por conta das declarações do Paulo Rogério Pinheiro na temporada passada, afirmando que o Goiás, mudando o seu estatuto, não que obrigatoriamente ia virar-se uma SAF, mas a probabilidade disso acontecer seria maior, já que o Goiás poderia conversar com novos investidores. O fato é que o Goiás é sim um clube mais organizado hoje do que era, por exemplo, na temporada passada, se a gente for olhar esse termo de SAF, até porque o estatuto agora permite um investidor externo. Então, e aí, Guilherme, por que não tem até aqui nenhum tipo de negociação ou atualização sobre esse assunto? Primeiramente, que é algo difícil de acontecer, não é algo tão simples assim, né? Chegar um fundo, um investidor, seja nacional ou internacional, e fazer a compra, não só do Goiás, mas de qualquer clube do futebol brasileiro. Então quer dizer que o Goiás desistiu desse assunto? Não, tá? O assunto SAF no Goiás ainda está de pé, mas pelo que eu conversei com o Matheus Tobias, atualmente conselheiro do Goiás, ele que é ex-presidente da Força Jovem, muito obrigado ao Matheus, que a gente vem batendo um papo aí a respeito do Goiás nos últimos dias. Eu conversei com ele e alguns tópicos deixam o torcedor do Goiás um pouco preocupado. Conversei com outro pessoal, conselheiro do Goiás, não posso revelar exatamente aqui a fonte, porque pediram, né, para não revelar, mas eles me afirmaram o seguinte: sim, o Edminho é favorável à transformação do Goiás em uma SAF. Eu não tenho contato do Edminho, se ele porventura assistir esse vídeo e quiser atualizar sobre esse assunto, enfim, pode ficar 100% à vontade, seja aqui no YouTube, no Instagram, tem meu WhatsApp, não tem importância nenhuma, não defendo um lado político aqui no canal, apenas pego aquilo que a gente tem de informação e passo para o torcedor e dou também um pouco de pitaco a respeito desses assuntos. Pelo que eu conversei com o Matheus Tobias, vai lembrar que ele deu gravou, né, um vídeo depois do jogo contra a Chapecoense, onde ele falou que o Edminho deveria pedir para sair do Goiás, onde mais da metade dos conselheiros do Goiás é contrário ao trabalho atual do Edminho Pinheiro, e afirmou o seguinte no último trecho, né, do seu vídeo.
abre aspas. Essa tática de final do ano vir uma SAF milagrosa e comprar o Goiás não vai colar. O torcedor não é bobo. Fecha aspas, foi o que falou aí o Matheus Tobias, falando também que pro Edminho renunciar, que o torcedor não aguenta mais, e que o próprio estatuto que o Edminho propôs, ele acabou passando por cima. Eu falei com o Matheus Tobias no Instagram, para ele me explicar exatamente o que significava esta questão de milagrosamente uma SAF não vai chegar no Goiás no final do ano. Ele me afirmou o seguinte, tá? Que hoje, não só o Edminho, tá? Não vou colocar só o Edminho contra o Matheus Tobias, não é isso, tá? Mas o que pensa hoje a alta cúpula do Goiás é negociar a SAF do clube com investidores ligados a eles, tá? Ou seja, não sei se o Edminho já falou, deixou isso bem claro, não vai comprar o Goiás, não tem essa menor possibilidade. Mas talvez um grupo de empresários captados pela própria família Pinheiro, tá? Isso pode ser bom porque, em um aspecto, eles têm contatos com pessoas, de fato, bilionárias, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, mas, por outro lado, deixa o torcedor desconfiado de que, pô, será que no fundo não podem ainda controlar o Goiás? É uma justificativa que o torcedor tem sim que se preocupar. Por quê? Porque o Goiás é um clube muito fechado. Ninguém vai responder nada a respeito desse assunto e a gente já viu outras temáticas tão absurdas ou até mais do que essas passando pelo clube nos últimos anos. O Matheus Tobias também me garantiu que existe a intenção de vender o patrimônio do clube, tá? Algo que não é previsto em SAFs aqui no Brasil, mas de acordo com o Matheus Tobias, este valor estipulado de 2 bilhões de reais seria também pelo patrimônio do Goiás Esporte Clube, ou seja, por exemplo, a Serrinha, a centro de treinamentos, enfim, o espaço ali da associação do Goiás Esporte Clube, algo que segundo o Matheus Tobias também está previsto e até hoje em SAFs aqui no Brasil a gente nunca viu nada desse tópico, tá? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, o que mais pode te preocupar e este assunto SAF, que ainda está de pé no Goiás, mas que não há nenhum tipo de negociação avançada e que esse tipo de investimento pode sim acabar preocupando o torcedor do Goiás para quem chegar lá na frente. Outro tópico que eu falei também com o Matheus Tobias é o seguinte, que os conselheiros do Goiás não são contra, por exemplo, a venda da SAF, como aconteceu, por exemplo, o Bahia para o Grupo City ou o Bragantino para a Red Bull. Não, Goiás não é desfavorável a essa situação. Só que um ponto que preocupa também parte dos conselheiros, ligados aí também, né, mas vamos colocar assim do lado do Matheus Tobias, ele me deu essa opinião também, que o Goiás ele pensa em vender a SAF e parcelando em muitos anos. O que isso tem de ruim, Guilherme? Até um exemplo aí que o Matheus me deu, né, que o Goiás poderia vender, por exemplo, o clube por 1 bilhão de reais e que esse investimento seria feito em 10 anos, ou em maiores parcelas. Ou seja, seria um investimento constante, mas sem aquela demanda inicial para dar, digamos, uma diferenciada no elenco, um investimento muito acima da média. Não é, tá? Por quê? Porque até mesmo nessa temporada onde o Goiás já aumentou e muito, se a gente pegar o investimento que o Goiás fazia em 2021 para esse ano, se eu não estiver enganado, a folha salarial do Goiás era de 1,5 milhão naquela Série B. Então, assim, basicamente dobrou. Não é que o time melhorou tanto assim, tá? Não há uma diferença gigantesca. Então, isso acaba preocupando também neste assunto SAF do Goiás, que dependendo do investidor, ele pode chegar com um capital muito pequeno e não fazer aquela mudança, como, por exemplo, prometem, né, as SAFs aqui no Brasil. Eu já dei a minha opinião a respeito deste assunto de SAF, que assim, não acho que um investidor, acho que isso nem faz sentido, né, chegaria hoje no Goiás e transformaria ele no, sei lá, no Real Madrid. Não compensa, tá? Porque o Goiás, ele está em um centro menor em aspecto de futebol, não é tão pequeno como a diretoria do Goiás ama discutir, falar que o CEP do Goiás é horroroso, enfim, isso é uma balela danada, tá? A gente já, né, é só você pegar qualquer tabela de PIB aqui dos estados brasileiros, você vai comprovar isso. Goiânia é uma cidade muito boa e que tem sim um potencial de investimento, de crescimento muito interessante também. Então não existe isso, com todo respeito, nós não estamos em uma cidade do interior, que eu até prefiro o interior do que a capital, mas assim, em termos de futebol, de investimento, enfim, a gente sabe que há uma dificuldade maior. Não estamos em estados, digamos, até que sofrem mais com isso, como por exemplo os estados do norte, do nordeste, apesar que a torcida do nordeste é muito mais apaixonada. Enfim, o Goiás ele não está em um CEP ruim, como adora falar, né, os dirigentes do Verdão. Isso não é verdade, não é um centro como São Paulo ou Rio de Janeiro, mas está longe também de outros estados muito mais periféricos no quesito futebol, tá? Não estou fazendo aqui julgamento de moral, porque a internet é muito sensível, né? Óbvio que existe lugar melhor e pior, mas você não pode deixar isso claro às vezes, né? É complicado
falar para o público brasileiro. Sobre esse assunto, então, fica essa preocupação de um investimento pequeno, por exemplo. Vamos colocar aí 1 bilhão por 10 anos. Isso pode parecer muito dinheiro, mas seria basicamente 100 milhões de reais por ano. 100 milhões de reais é basicamente o orçamento que o Goiás tem para essa temporada de 70 milhões. Dá um pequeno aumento, então você pode ver que não é tão alto assim, tá? Não é uma disrupção muito grande. Isso também é uma preocupação. Aquele investidor que poderia chegar aí com capital, vamos colocar, de 300, 400, 500 milhões de reais, pode ficar mais distante, dependendo do acordo. Sobre outros tópicos, até mesmo na entrevista de ontem, né, o Edminho comentou sobre esse assunto. Deixa eu pegar aqui o trecho para vocês. Eu vi lá no canal do Mídia Esmeraldino, lá no Twitter, um abraço aí pro Wagner, inclusive, onde ele postou o seguinte. Cadê? Aqui, tá certo. Abre aspas, né, o que o Edminho disse. O que o Goiás está investindo nessa Série B, eu não investia no passado na Série A, mas é porque não tinha esse dinheiro. Fecha aspas, foi o que garantiu o Edminho. Ele não está errado, tá? O Goiás, de fato, até o ano passado estava quitando parte das suas contas, mas no meu entendimento leigo aqui de futebol, acredito que o Goiás poderia ter pegado parte do dinheiro que teria de receber da Liga Futebol Forte para essa temporada e ter investido um pouquinho mais no ano passado. No que tange a economizar nas temporadas de 2021, 2022, com o Paulo Rogério Pinheiro, eu concordo totalmente, mas no ano passado o Goiás puxou o freio de mão muito mais do que deveria, tá? Pelo menos esse é o meu entendimento. O Haroldo Guidão, ele comentou outro tópico importante. Não dá mais para o Goiás viver apenas de receitas de vendas de jogadores de base e cotas de televisão. O futebol está caro e essa realidade de hoje está sendo um trabalho grande e com um objetivo muito grande. Fecha aspas, né? Pode dar a entender também que é a questão de uma organização maior, um controle sendo como uma empresa e até mesmo a chegada de um capital externo. Pode deixar o seu pitaco a respeito desse assunto. Deixa eu ver se eu não deixei passar nenhum tópico aqui do nosso vídeo, né, a respeito da SAF. O fato é que o Goiás tem sim esse interesse, não é algo que encaminha nesse momento para o Goiás, por exemplo, fechar na semana que vem. O torcedor acaba olhando para o lado, vê, por exemplo, o Atlético com reuniões com fundos, né, de investimentos da Arábia Saudita, e aí qualquer torcedor do Goiás vai olhar e falar, pô, é 1000 vezes melhor investir no Goiás do que no Atlético Goianiense, né? Não tem assim a menor comparação em termos de história, de estrutura, de títulos, de torcida, enfim, o Goiás é um clube muito mais pronto, muito mais histórico do que o Atlético Goianiense, apesar que a fase do rival no que tange esse quesito de administração é bem melhor nos últimos anos, mas que não conseguiu fazer mais do que aquilo que o Goiás fez. Hoje é um clube mais regular, mas também não é uma disrupção se a gente comparar com aquele Goiás dos anos 92. Pode deixar a sua opinião sobre esse assunto, tendo atualizações, qualquer tipo de informação, conselheiro, sócio, não importa, tá? Se você tiver alguma coisa, a sua opinião é sempre muito bem-vinda aqui nos vídeos. Eu não tenho um lado político, eu não tenho a rabo preso com ninguém, eu só estou dando a minha opinião como torcedor também. Se tiver alguma informação, pode jogar ela aqui embaixo. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera, e o link da Bueno Tênis Club, nosso parceiro do vídeo de hoje, no primeiro comentário fixado.